A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez na Igreja Assembleia de Deus do Jardim Alvorada, sob a direção do nosso pastor Washington, que nos preside, que nos abençoa, que nos conduz, aqui em Santo André, na cidade de Santo André. Vamos participar mais uma vez neste dia, neste sábado, da escola dominical. E nós estamos praticamente iniciando uma lição nova, né? O primeiro trimestre do ano. A revista que nós estudamos sempre é a revista Betel, da escola dominical, que nos traz as instruções, que nos traz o conhecimento, para que nós possamos passar, irmãos. Louvo a Deus pela sua vida, irmão internauta que está conosco neste dia. Que o Senhor venha abençoá-lo, venha conduzir as nossas palavras para que chegue ao seu coração, esteja em seu entendimento e que venha derrubar toda barreira, toda confusão e todo impedimento que faça com que você receba esta palavra. A lição de hoje, a revista nos traz o tema Movimento Pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. Nós praticamente nesses 3 meses, nesse primeiro trimestre, nós vamos falar sobre o Pentecoste, a sua origem, de onde veio, os fundamentos, como ele entrou, tá? Aquilo que lutou contra o Pentecoste. Em cada semana, não perca, em cada semana nós teremos uma parte nova, e é interessante para nós entendermos as nossas raízes, como que a igreja foi firmada, como que a igreja se manteve diante das lutas, das tribulações, das perseguições, após a partida dos apóstolos, né? Então é importante nós estarmos sempre acompanhando. E hoje, no dia 12 de janeiro, nós vamos estudar a lição 2, né? A lição 2, ela nos traz o título como Em Permanente Vigilância. Em permanente vigilância, o chamado à santidade e à preparação. O texto áureo, ele está em Romanos 13, e o versículo de número 11. Nos diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A verdade prática nos fala assim: as experiências e os avivamentos do passado não nos dispensam de viver em constante vigilância e oração. Introdução. Nos tempos apostólicos, algumas igrejas locais já mostravam sinais de esfriamento espiritual e relaxamento nos cuidados com a vida espiritual. Essa realidade continuou pelos primeiros séculos e resultou no surgimento de diferentes movimentos de busca de renovação no seio da igreja. Nesta lição, vamos extrair algumas lições destes movimentos e compreender a relevância do autoexame, da vigilância e da oração. Então, aqui na introdução, nós já podemos ver que nós vamos estudar um pouco sobre os movimentos, sobre aquelas separações que surgiram na época, que tentaram ou que de alguma forma influenciaram no movimento pentecostal da igreja, né? No capítulo 1, daqui, da primeira lição, no texto 1, nós vamos citar algumas igrejas que foram influenciadas, ou que de alguma forma perderam a comunhão com Cristo, né? Então, a igreja, as igrejas da Ásia, elas receberam sobre a ordenança do Espírito Santo através do apóstolo João,
sete cartas para que fossem admoestadas, que fossem ensinadas, que fossem instruídas de alguma forma a permanecer na presença, a permanecer nos cuidados da Bíblia, acompanhando as instruções, acompanhando a forma em que eles deveriam se manter, para que eles não se perdessem a sua salvação. As igrejas da Ásia. Ao final da era apostólica, algumas igrejas locais já enfrentavam um esfriamento espiritual. Por isso, o apóstolo João, exilado na ilha de Pátimo, foi instruído pelo Espírito Santo a escrever às 7 igrejas da Ásia, admoestando e aconselhando elas sobre sua conduta naquele período. Então, naquele período, nós já podemos notar que havia já uma mudança de ritmo da igreja. A igreja já estava um pouco fria, a igreja já estava perdendo a conduta do Espírito, a igreja já estava saindo do eixo, né, das instruções da Bíblia. Então, o Espírito Santo veio ao apóstolo João, quando ele estava exilado, logo ali no começo em Apocalipse, no livro de Apocalipse, nós vamos ver isso, e instrui o apóstolo João a escrever essas cartas a cada igreja, né? E essas igrejas receberam cada uma da sua forma, da condição que elas estavam naquele momento, trazendo ali a ela uma admoestação, ou alguma instrução, ou alguma conduta que estavam fora do caminho. Essas cartas instruíam ela a permanecer. Vamos entender, aqui a revista nos separou para falarmos de somente 2 igrejas, a igreja de Éfeso e a igreja de Laodiceia. Essas igrejas aqui, elas mostram de uma forma bem ampla como que estava a situação naquele momento. 1.1 nos diz assim, a igreja de Éfeso. Era conhecida pelo seu trabalho. A igreja de Éfeso mantinha um trabalho, paciência e sua luta contra aqueles que se diziam apóstolos. Ela mantinha ali uma luta contra aqueles movimentos que estavam seguindo, aquelas pessoas que estavam surgindo e se diziam apóstolo. E que, na verdade, eram mentirosos, disfarçados de apóstolo. Ela lutava, ela batia nisso, ela não deixava essas pessoas influenciar, ela não deixava essas pessoas disfarçados de apóstolo, que se diziam um apóstolo, entrar e aplicar suas doutrinas. Ela tinha uma característica marcante contra a heresia. Entretanto, aí vem o ponto negativo. Entretanto, tornou-se uma igreja fria no exercício do amor. Ela perdeu o amor, aquilo que ela transmitia de amor, ela perdeu. Ela começou a bater tanto naquelas pessoas, a lutar contra aqueles apóstolos, ela perdeu o amor. Ela perdeu o carisma, ela perdeu a sensação de cuidado com as pessoas, com a igreja, que é a forma do amor. Indo na contramão dos ensinamentos apostólicos. Em Apocalipse está escrito, aí vem uma instrução para ela, que está lá em Apocalipse. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. A recomendação foi que a igreja lembre-se de onde caiu, se arrependesse e voltasse a praticar suas primeiras obras. O caráter composto da carta endereçada a Éfesos tem o objetivo de alertar, não só a eles, mas todas as igrejas. Então, nós temos que ter muito cuidado para não perdermos, nos dias de hoje, a essência, que é o amor, que é aquilo que faz a união, que transmite a união dentro da igreja, né? Muitas igrejas estão aí preocupadas em manter um ritmo, em manter membro, em crescer, e acaba perdendo o amor dentro da igreja. Então, a carta endereçada à igreja de Éfeso foi para que ela voltasse a manifestar o amor dentro da igreja, para que ela voltasse a manifestar a graça do Senhor dentro da igreja, a união. Já na igreja de Laodiceia, o texto nos fala assim, não foi enaltecida em nada,
mas admoestada, ou seja, chamada a atenção dela. Foi exigido uma atenção especial da igreja de Laodiceia. Não foi conhecida em nada, mas admoestada por ser morna, apática e não perceber o estado miserável em que vivia. Assim, porque és morna e não és fria nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Está escrito isso lá em Apocalipse. Ou seja, o Senhor estava admoestando aquela igreja, a igreja de Laodiceia, falando para ela, olha, vocês vocês são apática, vocês estão num estado miserável, vocês estão morna, vocês são frias, vocês estão numa situação deplorável. Então a palavra do Senhor trouxe àquela igreja, falando para ela, olha, porque és morna, não és fria nem quente, eu vou te vomitar da minha boca, eu vou te excluir. O Senhor estava fora da igreja, mas a palavra do Senhor, ela traz para nós sempre uma porta, ela traz sempre para nós uma oportunidade. Então, Deus ainda trouxe para ela uma oportunidade, porque assim está escrito. O Senhor estava para fora da igreja tentando entrar. O Senhor diz que está batendo a porta do lado de fora. Notemos que o Senhor está revelando que ainda havia oportunidade para mudar o estado daquela igreja. Sempre há uma oportunidade para nossas vidas. Não é porque muitas vezes, as pessoas se desviam, saem da igreja, vão para o mundo e se tornam mornas e se tornam insensatas, que ela não tem mais a oportunidade de regressar. Muito pelo contrário, Deus sempre tem uma oportunidade, sempre tem uma porta, Ele sempre vai estar batendo para trazer aquela igreja para o seio da comunhão com o seu Espírito. A recomendação, há crentes, especialmente os recém-convertidos, que ao se encontrarem com o Senhor, são capazes de largar tudo pelo amor do Senhor. É aquele primeiro amor. Nós entramos na igreja, aceitamos a Cristo, nós nos envolvemos com o Espírito Santo, e vem aquele primeiro amor. Vem na igreja todos os dias, ora, jejua, busca estudo, ouve ministrações, está sempre envolvido. Aquele primeiro amor que tem na vida dos cristãos, daqueles que aceitam a Cristo, que vêm e fazem tudo para estar na presença do Senhor. Largam até tudo que tem para estar sempre na presença do Senhor. Porém, com o passar do tempo, se esses cristãos não vigiar, acontece isso. Envolvido em perseguições e em angústia, muitos tornam-se mornos, que é a qualidade espiritual que o Senhor abomina. Então, o novo convertido, a igreja tem que estar cuidando muito bem dele, de estar muito perto dele, para que eles não venham se desanimar, porque as perseguições vêm, as angústias vêm, os ventos vêm, as lutas vêm, e se eles não estiver firmado, e não estiver um cristão experiente ao lado dele, para ajudá-lo nesses momentos, ele acaba se tornando morno. Mas, de qualquer forma, sempre haverá uma oportunidade de regressar ao primeiro amor. Tá? Então, aqui nós podemos notar que o Senhor não excluiu a igreja de Éfeso e não excluiu a igreja de Laodiceia. Ele deu oportunidade, ele deu opções, ele abriu portas, ele está tocando para que essa igreja restaurasse a sua posição diante do Espírito Santo. Ponto 1.3, permanente vigilância. Quando a indiferença e a sonolência tomam conta da caminhada cristã, pode ser um sinal de esfriamento espiritual. É um estado que deve ser revertido com urgência para evitar que esfriamos na fé, como aconteceu com a igreja de Éfeso e Laodiceia. Então, quando a igreja notar que já está num estado frio e sonolento, é aquele tal negócio, eu não consigo mais ler a Bíblia, eu não consigo jejuar, eu não consigo orar,
me dá cansaço para ir à igreja, e começa a criar dificuldades, começamos a vigiar aí. Então, nós temos que entrar num estado permanente de vigilância, porque já é uma ação maligna contra nossas vidas para nos tirar, para nos tirar da presença do Senhor. Então, é importante, quando você vê, quando nós notarmos que nós estamos entrando nessa situação, nessa condição, nós temos que vigiar e poder buscar mecanismo para voltar à presença de Deus. Nós vamos estudar aqui alguns mecanismos nessa mesma lição, que são importantes para nós não perdermos a essência do Espírito Santo. Já era uma preocupação no tempo de Cristo, lá, ainda no tempo de Cristo, no Getsêmene, quando ele diz a Pedro, Tiago e João, ele subiu a orar e ele disse para os apóstolos: ficai aqui e vigiai comigo. E o que aconteceu? Os irmãos caíram no sono. Os irmãos não estavam vigiando. Estejamos vigilantes, pois o esfriamento tende a começar de maneira sutil e gradativamente, tomando dimensões que comprometem sua vida espiritual em sua totalidade. Ou seja, ela entra de uma forma rasteira, nós não notamos, e se nós não nos prepararmos, se nós não estivermos vigilantes, se nós não estivermos atentos, ela acaba nos derrubando. Por isso é importante, para que nós ficarmos em constante vigilância. O que é a vigilância? A vigilância é o estado de quem se mantém atento a todos os aspectos da vida, inclusive o espiritual. Ou seja, você tem que estar atento na sua vida material, na sua vida física, você tem que estar atento em tudo que você vê, em tudo que você toca, em tudo que você tem, para que você não perca, para que você não tenha um prejuízo aí. E principalmente na sua vida espiritual. Porque se você não estiver atento, alimentando e fortalecendo a sua vida espiritual, você acaba caindo nessa cilada e se tornando morno e perdendo o primeiro amor. Com essa situação que estava acontecendo, nós começamos, aí vem aquelas coisas que acontecem, aí começa a entrar outros movimentos, outras igrejas, que se diz igrejas, entre aspas, outras pessoas que se dizem apóstolos, entre aspas, outras pessoas que se dizem pastores, entre aspas, e começam a aplicar uma nova doutrina, uma nova condição de cristianismo. E houve no início da igreja um movimento bastante forte que chamava-se movimento montanista. Texto 2. Esse movimento se chamava montanista. A história da igreja narra muitos movimentos surgidos após o Pentecoste, os quais ocorriam às margens da igreja oficial, sendo o movimento montanista mais um deles, Atos 19, do 13 ao 20. Tá? Então, ali naquela ocasião, já começou a surgir vários movimentos, mas o montanista foi um movimento que parecia ser certo, mas nós vamos ver aqui que também está errado, tá? Porque tudo aquilo que sai fora da palavra de Deus não convém. Não podemos aceitar. Tudo que Deus fala para nós, tudo que Deus nos instrui, a Bíblia é como um manual para nossas vidas. Então, nós temos que acompanhar o que está na Bíblia. Se está fora da Bíblia, comece a orar, comece a perguntar ao Senhor. Se estão ensinando algo que não está convivente com a palavra do Senhor, comece a questionar ao Senhor se é certo, se é errado, porque Deus irá te instruir. Então, o movimento montanista, ele surgiu ali para trazer uma nova instrução para combater. O movimento montanista era um protesto contra os crentes mundanos que invadiam a igreja em geral naquela ocasião.
Ou seja, ele era um protesto, ele batia ali contra os crentes mundanos, aqueles que se achavam que era alguma coisa, né, que poderia mandar, que poderia trazer a sua doutrina, os seus carrapichos, né, as suas condições para dentro da igreja. Então, o montanista ele começou a combater essa parte de crentes, que estava crescendo muito. Podemos perceber que a igreja sempre enfrentou essas tendências ao esfriamento, tanto espiritual quanto em relação às expectativas da segunda vinda de Jesus. Mas, geralmente, esses movimentos se afastam da Bíblia. Tá? Não está na Bíblia, comece a questionar, comece a perguntar o que é certo e o que é errado. Porque o Espírito Santo que está em nós, ele nos alerta, ele nos atenta a seguirmos uma forma correta. Então, aqui, esses movimentos traz essas condições, começa a ensinar outras partes, a trazer outros movimentos, outras instruções que não é convivente com a Bíblia Sagrada. O movimento montanista foi e é um alerta, um aviso, para que a igreja não esqueça que a organização e a doutrina não podem serem separadas do lado emocional da natureza humana e do anseio humano. Ou seja, você tem que cuidar do lado emocional das pessoas, dos cristãos que entram na igreja, e da natureza humana, do anseio humano, de uma forma organizada e doutrinária. Não podemos separar isso, nós temos que instruir essas pessoas, o seu emocionalismo, os seus anseios, as suas vontades, e trazê-lo para a forma correta, que é o que a Bíblia nos ensina, ou seja, doutrinando ele de uma forma organizada, mostrando a ele a verdadeira direção, o verdadeiro cuidado que eles devem ter com a igreja, com a sua parte espiritual, com a sua sensação, com o seu amor, com a sua graça, com tudo aquilo que ele traz, nós temos que cuidar disso. É como tirar, a pessoa vai entrar num mato, ela sai do mato e ela sai cheia de carrapicho, né? Cheia aquelas frutinhas que grudam na roupa. Então você tem que ir ali e tirar uma por uma. Dessa forma organizada e doutrinária, você vai tirando esses carrapichos, você vai tirando esse mato da pessoa e tornando ela limpa e tornando ela forte. 2.2. Os excessos do movimento montanista. Vamos falar um pouco sobre o que eles causaram na igreja, os montanos. Ainda que esse movimento fosse uma tentativa de resgatar a manifestação dos dons espirituais, porque já estava fria a igreja, os dons espirituais já estavam se perdendo, se levantou o movimento montanista para resgatar. Os montanos alegavam, segundo os seus critérios, que as declarações proféticas estavam no mesmo nível da autoridade das Escrituras. Montano se colocou como paracleto, ou seja, um defensor, um protetor, por meio de que o Espírito falava à igreja do mesmo modo que falavam os apóstolos. Ou seja, os montanos começaram a pôr a sua palavra, a sua voz, no mesmo nível do Espírito Santo, quando o Espírito Santo falava à igreja, quando o Espírito Santo falava através da palavra do Senhor. Ou seja, a palavra do montano tinha o mesmo poder, tinha o mesmo nível, a mesma condição da palavra do Espírito Santo. Eles se colocaram como um defensor, um protetor, né? Que a palavra dele tinha a mesma a palavra dele, que a palavra do apóstolo Montano, tinha o mesmo poder da palavra do Espírito Santo. Ou seja, ele começava a se igualar ao Espírito Santo dentro da igreja. Não precisava mais do Espírito Santo, não precisava mais da palavra de Deus. Daquilo que o Montano falava, já era aplicado, já era aceito. Se ele falasse, por isso nós podemos ver aí nos finais do século passado, algumas igrejas que houve a
aquele povo que se mataram, né, dentro das igrejas por causa de uma ordem, por causa de uma instrução dos apóstolos. Houve muitas coisas desse sentido. É esse tipo de coisa que estava acontecendo naquela época. Se o Montano falasse àquela igreja, olha, o Senhor hoje quer ter a nossa vida diante dele, vamos nos matar, eles se matavam. Então a palavra dele era igual ou superior à do Espírito Santo. A reação da igreja ao montanismo contribuiu cada vez mais para o desaparecimento dos dons espirituais. A liberdade do Espírito foi substituída pelos rituais cerimoniais e pela ordem eclesiástica montana. Ou seja, já não precisava mais ter dons. O que os montanos falavam estava tudo certo e estava resolvido. Então, esse movimento que no início começou a combater os mundanos, os cristãos mundanos, agora eles começam a pregar um novo movimento. Ou seja, a palavra dele, aquilo que eles faziam, era superior aos dons espirituais, a voz do Espírito Santo. Então aí nós podemos ver já um excesso da doutrina deles sobre a igreja, trazendo um desvio da palavra do Senhor. 2.3. O afastamento da doutrina dos apóstolos. Refletia acerca desses movimentos na história da igreja nos leva a compreender a necessidade de um autoexame contínuo sobre a dispensável ação do Espírito Santo e à luz da Bíblia. A reação da igreja ao montanismo contribuiu, né, para o afastamento dos dons espirituais. Ou seja, aqui nós podemos ver que a necessidade da igreja, como nos momentos de hoje, é começar a ter um autoexame das nossas condições espirituais, sobre a orientação sempre do Espírito Santo e da luz da Bíblia. Este autoexame em nós temos que praticar ele e começar a ver, olha, está certo isso, está certo aquilo, como que é, eu estou no caminho correto, trazendo este autoexame, trazendo essa autoanálise da nossa vida espiritual, nós podemos ver onde nós estamos errados e onde nós estamos certos. Por isso é importante, para que o afastamento das coisas, dos movimentos, das instruções falsas e erradas saiam da nossa vida, nós temos que sempre estar nos autoanalisando, autoexaminando nossas vidas, nossas condições. Tá? Então, aqui, agora vamos para o texto 3, que vai nos trazer lições e alertas dos primeiros séculos. É preciso evitar que o comodismo, o esfriamento e a indiferença nos impeçam de servir a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. É preciso evitar que o comodismo e o esfriamento e a indiferença nos impeçam de servir a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Nós temos que começar a lutar contra essas coisas. O esfriamento, a indiferença e o comodismo. O comodismo é tremendo, né? Porque nós nos acomodamos de uma forma dentro da igreja em que nós achamos que somente vir e estar aqui e cultuar é o suficiente. Nós não oramos nas nossas casas, nós não lemos nossa palavra na nossa casa, nós não jejuamos, nós não procuramos estar sempre na presença de Deus. O comodismo entra de uma tal forma, e é muito perigoso isso, porque nos traz aquela condição de estar na igreja nos domingos é o suficiente. Não é o suficiente. Nós temos que estar sempre alertados, nós temos que estar sempre buscando nos fortalecer. Orando, jejuando, estudando a palavra, tirando o comodismo das nossas vidas. Mas quando eu começo a ler a Bíblia, tem aquele tal negócio, começo a ler a Bíblia, me dá um sono. Eu não sei louvar, a minha voz é horrível. Então, são coisas que não interessam. Nós temos que buscar uma forma um mecanismo
para lutarmos contra essas coisas. Ler a Bíblia dá sono, continue lendo, porque o Espírito Santo vai te dar força e graça para você continuar lendo, para você ler e ter prazer em ler. E muito mais, abrir a nossa mente para nós entendermos o que nós estamos lendo. 3 ponto, lição de exageros e equívocos. É preciso prudência, preocupação, para lidar com os exageros e equívocos que venham a surgir na igreja. Havia exageros ali, pois parece que alguns ignoravam o propósito dos dons, enquanto outros se sentiam superiores aos superiores. O apóstolo então escreveu sobre a unidade do corpo de Cristo, a responsabilidade de cada membro, o propósito de cada dom, a necessidade da ordem e decência, e o caminho ainda mais excelente que é o amor. Então ali, já naquela condição, já havia até uma separação, já havia até não falo uma rejeição, mas uma divisão entre eles, né? Uns já se achavam, uns já ignoravam os propósitos dos dons do Espírito, enquanto outros já se sentiam superiores ao Espírito. Então já havia ali algumas situações, alguns conflitos, né? E que separavam a igreja de um lado do outro, e o povo já estava confuso. Então, em 1 Coríntios, o apóstolo foi instruído, 1 Coríntios 12, o apóstolo foi instruído a escrever à igreja sobre sobre a unidade do corpo de Cristo, ou seja, a união. Não tem condição do braço fazer a sua parte só e o braço direito não precisar do braço esquerdo. Você não pode, o seu corpo não pode ir em lugar nenhum se as suas pernas não for com você. A sua mente guia o seu corpo e por aí vai. Então, há uma união no corpo. Então, o apóstolo lhe pregou essa união para que a igreja viesse a viver primeiro o amor, para que viesse viver a excelência do amor. Então ele disse, olha, sobre a responsabilidade de cada membro dentro da igreja, ele falou sobre a responsabilidade de cada propósito, dons, ele falou sobre a necessidade da ordem e da decência, criando ali uma união. Ele escreveu à igreja, trazendo a elas a unificação novamente, para que elas viessem a se entender. Então, com essa situação da separação e da confusão dentro da igreja, uns criam e ignoravam os dons, os outros já se achavam superiores e por aí vinha, criou uma divisão dentro da igreja. Então o apóstolo foi instruído a criar, a escrever uma carta que criasse novamente a união deles, né? E a excelência do amor. Temos que ter a Escritura como nosso fundamento, verificando que há necessidade de evitar os extremos. Sempre a Escritura tem que estar aí para nos instruir, para nos dar fundamentos, né? Para que nós tenhamos um alicerce e podermos caminhar de acordo com a palavra e de acordo com a vontade de Deus. O contínuo autoexame. Extraímos aqui algumas lições da carta à igreja de Éfeso e da carta à igreja de Laodiceia. Primeira lição. Não é suficiente manter atividades religiosas se o estado espiritual do povo é de indiferença, caracterizado por um formalismo vazio e uma conduta incoerente. É necessário um autoexame e aprofundamento para curar a igreja. Isso que estava ocorrendo ali dentro da igreja de Éfeso, né? Ela batalhava, ela lutava contra as heresias, contra os falsos profetas e apóstolos, né? Mas ela acabou esquecendo do amor, ela esquecendo da essência, né? Então a carta ela veio como um autoexame para aquela igreja. Ela pôs aquela igreja para que ela se examinasse e entendesse que não era só obra, não era só lutar para uma permanência, mas sim nós tínhamos que ter o amor prevalecendo dentro da igreja. A experiência e avivamento do passado não nos dispensam de cultivar um viver de constante oração e vigilância. Aí nós vemos que a igreja de Laodiceia estava dessa forma, né? Eles se achavam que já fizeram tudo e acabaram se transformando em morno, passando de um estado de cristãos
questões fortes, questões espirituais, para a gente morta, morna, falida, caída. Então a carta veio ali para mostrar para eles que eles estavam totalmente errados, que eles estavam totalmente desviados, mas que trazia a oportunidade a eles, porque o Senhor estava à porta e estava ali insistindo para que eles abrissem a porta e que o Espírito entrasse novamente neles, entre eles, para que eles ficassem e voltassem na mesma posição do Espírito Santo e da palavra de Deus. Então nós vemos que nós temos que cuidar, não é porque no passado eu preguei, eu orei, eu jejuei, eu orei, Deus curou, Deus avivou, Deus permaneceu, que hoje eu vou relaxar e me mostrar calado, quieto, né, e nos transformar num cristão morto. Não, nós temos que sempre viver em constante avivamento. Nós temos que sempre buscar a presença, temos que buscar a graça do Senhor para nossas vidas, né? A nossa obra aqui, ela só vai parar, ela só vai estar parada, estagnada, no momento em que o Senhor nos chamar para a sua presença, para estar junto com Ele, ou seja, na nossa morte. Mas até lá, nós estaremos servindo ao Senhor e buscando sempre um avivamento para nossas vidas, para que nós não venhamos a perder a nossa coroa, para que nós não venhamos perder a nossa comunhão com Deus. O autoexame deve ser feito com a ajuda do Espírito Santo, à luz da palavra de Deus, pois não somos suficientemente capazes de discernir o nosso real estado espiritual. Ou seja, aquelas cartas que foram enviadas a Éfeso, que foram enviadas a Laodiceia e às outras 5 igrejas da Ásia, ela foi como um autoexame às igrejas, para que elas viessem a analisar a sua situação espiritual naquele momento. E da mesma forma, nós temos hoje que nos autoexaminar nossas vidas todos os dias, todas as horas, todos os momentos, porque nós passamos por situações, o inimigo ele é astúcio e ele sempre quer jogar algo para nós pegarmos ali e sairmos da presença do Senhor. Então nós temos que trazer o autoexame para nossas vidas, mas o importante é pedirmos a ajuda do Espírito Santo, sempre. Sozinho você não pode fazer um autoexame de você. Mas com a ajuda do Espírito Santo e sendo a luz da palavra de Deus, você vai notar onde estão as suas falhas e onde estão os seus erros, para você se manter na presença correta de Deus. Nós não somos suficientes para nos examinarmos somente a nós mesmos, né? Nenhum doente, ele faz um autoexame da sua saúde, né? Ele precisa do médico para examiná-lo e para mostrar para ele onde está a enfermidade. Dessa forma, nós saímos de uma forma correta, de uma análise correta da nossa situação física. Da mesma forma, espiritual. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo e da ajuda da palavra de Deus para podermos nos examinar e estar de acordo, para que Ele nos mostre realmente qual que é o problema nosso, qual que é a nossa falha. A igreja de Éfeso pensava que somente batendo e lutando contra as heresias estava suficiente. A igreja de Laodiceia, porque já ter pregado, porque já ter ministrado a palavra de Deus, porque já ter sido forte, se ficou morna, paralisou, pensando que era o suficiente. Não é o suficiente. O suficiente nosso é estarmos sempre na presença de Deus, buscando nos fortalecer a cada dia mais. Aqui diz que nós devemos olhar para os padrões de Jesus, que é a fé, a santidade e a verdade. Então, Jesus ele nos traz um padrão de vida cristã com excelência. Nós temos que ter sempre a nossa fé em ação, a nossa santidade sobre as nossas vidas e a verdade em nós tem que prevalecer sempre. O contínuo avivamento. A palavra de Deus traz muitos alertas quanto aos últimos dias. Esfriamento do amor, apostasia da fé, a aparência de piedade são umas delas. Portanto, é fundamental que a igreja não se distraia
com o crescimento numérico. Então, aqui a Bíblia já nos traz esses movimentos nos últimos dias, ou seja, o esfriamento dos cristãos, a apostasia, muitos terão se afastados da fé, a aparência de piedade, porque eu cuido, eu ajudo, posso, está o suficiente. Essas coisas são coisas que virão no final dos tempos, mas nós temos que estar sempre alerta contra isso, e principalmente porque a igreja está grande, tem muitos membros, já está bom, o numérico da igreja, o crescimento da igreja está forte. Não está forte, nós temos que sempre estar continuando um avivamento crescente dentro da igreja, né? Não é porque tem muita gente, tem muitos movimentos que está tudo bem, não, mas o crescimento, o avivamento contínuo dentro da igreja é importante. Façamos as nossas orações dos primeiros cristãos, registrados em Atos 4:29. Agora, pois, o Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a intrepidez a tua palavra. Essa oração nós temos que sempre falar para nós: Senhor, me dê autoridade para poder falar a tua palavra, para instruir e para ensinar na tua palavra, e para que eu seja alimentado pela sua palavra, né? A palavra de Deus tem que estar em nossas vidas sempre. Primeiro ponto, para um contínuo avivamento é sempre estar em movimento, estando nos cultos, buscando orar, buscar os dons do Espírito Santo, fazer estudo, acompanhar o crescimento da igreja, estar ativo na presença do Senhor. É importante sempre estarmos em movimento, buscando contínua renovação para não deixar o primeiro amor, ou seja, sempre estarmos renovando o nosso amor para com a obra de Deus, sempre estarmos buscando a renovação para estarmos sempre praticando o amor. Não deixe o amor esfriar, como a igreja de Éfeso deixou esfriar o amor no seu meio. Manter vigilância quanto às doutrinas bíblicas, estar de alerta o que você está recebendo. Ande sempre com 2 sacos, nós dizemos assim, andemos sempre com 2 sacos. Um saco completo, fechado, para que tudo que for bom você coloque nesse e carregue com você. E tudo aquilo que for ruim, você coloque no outro saco que estará furado. Ele vai cair e vai embora pelas águas, não vai ficar com você. Então, você sempre tem que estar em vigilância contra as doutrinas bíblicas, os ensinamentos, procurando sempre ser orientado pela palavra de Deus e buscando a presença e a ajuda do Espírito Santo. O zelo e a honestidade na leitura e na exposição das Escrituras. Não ser tolerante com a iniquidade, considerando que o carisma não nos isenta de constante aperfeiçoamento do caráter cristão. E, por fim, manter a dependência da ação do Espírito Santo. É importante nas nossas vidas. O Espírito Santo tem que estar conosco todos os momentos das nossas vidas, né? Nós temos que manter e ser dependente da ação do Espírito Santo. Estar sempre com Ele. Esses são alguns pontos para que nós possamos lutar contra essas condições de esfriamento, de desvios de conduta dentro da igreja, né? O contínuo autoexame, nos examinando todo o tempo, né? E o contínuo avivamento para estarmos sempre crescendo. E a vigilância, vigiai em todo tempo, para que o Senhor possa te abençoar. A conclusão do livro, desse estudo, da lição 2 de hoje, está escrito assim: desde o Antigo Testamento, o povo de Deus passou por momentos de avivamento e de esfriamento. A presente geração de fiéis não deve ficar indiferente à mensagem do que o Senhor enviou às 7 igrejas da Ásia.
Ouça o que o Espírito diz às igrejas, pois assim Deus revela o verdadeiro estado da igreja, sua vontade e sua provisão, né? Então, os avivamentos do Antigo Testamento não devem ser somente a base para nós hoje. Nós temos que estar em constante avivamento dentro da igreja e estar atento à voz de Deus, porque sempre o Espírito Santo vai dizer a nós as nossas necessidades e aquilo que nós precisamos corrigir nas nossas vidas. E para completar, escrevo assim: é preciso evitar que o comodismo, o esfriamento e a indiferença nos impeçam de servir a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. É preciso evitar que o comodismo, o esfriamento e a indiferença nos impeçam de servir a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Então, nós vimos aqui nesta lição o movimento, as situações em que as igrejas estavam vivendo, estavam indo na contramão da palavra de Deus, mas o Senhor abriu uma porta, abriu uma oportunidade para elas. O apóstolo João foi instruído a escrever a ela umas cartas de autoexame, de admoestação e de correção, para que elas voltassem ao primeiro amor, a estar novamente na presença de Deus. O esfriamento pode bater a sua porta, o mundanismo pode bater a sua porta, os ensinamentos errôneos, as doutrinas podem bater a sua porta, mas só vai ficar aquilo que você permitir. Né? Se você se examinar, se você buscar um avivamento, se você estiver em vigilância, nada pode contra a sua vida, porque o Espírito Santo está sobre você, está em você, para te instruir e te abençoar a cada momento da sua vida. Vigia, irmão, esteja vigilante. Nós estamos aqui com esta lição, é uma revista bastante rica, interessante, nos vai ensinar muito. Não perca nenhuma aula. Esteja conosco aqui todos os sábados, às 16h, que o Senhor vai falar grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Movimentos pentecostais. Movimento do Pentecoste. Essa é a nossa lição desse trimestre. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te conduzir, que Deus possa te instruir em todos os caminhos, em todos os passos da sua vida. Guarde a sua casa e a sua família e esteja sempre com vocês. Em nome de Jesus, um forte abraço e obrigado pela oportunidade de compartilhar conosco e estar conosco nesta tarde, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Deus te abençoe. Amém.